que todo cristão precisa saber sobre a relação entre os globalistas, a nova esquerda europeia, os eurasianos e a invasão muçulmana. A Europa está sendo destruída de forma devastadora. Sua cultura, seus ideais, sua filosofia e seus próprios cidadãos estão sendo massacrados por uma horda de refugiados muçulmanos que, aos milhares, invadem suas cidades, estupram suas mulheres, amedrontam seus cidadãos e exigem cada vez mais direitos sociais impagáveis. Por outro lado, a esquerda europeia, de forma deliberada, vem apoiando o grande movimento para a destruição da sua própria cultura, pensando que com isso conseguirá subjugar, no futuro, o ímpeto dominante da Irmandade muçulmana. A nosso ver, vão se decepcionar bastante ao perceberem que caíram na armadilha de outra primavera árabe de consequências desastrosas. O mais interessante é saber que no alicerce de todo esse enredo encontram-se os globalistas que, em síntese, são um grupo de metacapitalistas que dominam a indústria de informação, alimentícia, automobilística, petrolífera, entre outras, e são representados em todo o mundo pela figura enigmática do malfeitor George Soros. Soros financia, diretamente, as milhares de ONGs que tentam promover o caos e a discórdia entre os diversos grupos existentes na sociedade, ou seja, estas organizações são bancadas para promoverem conflitos entre negros, brancos e índios, homossexuais e heterossexuais, mulheres e homens, nacionalistas e patriotas, cristãos e muçulmanos, policiais e cidadãos, enfim, promovendo o caos geral e destruindo, aos poucos, toda a identidade cultural dos povos que ocupam determinado território. E correndo por fora encontramos a esquerda eurasiana, formada pela Rússia, China e Coreia do Norte, que são impérios com poderio atômico e econômico capaz de destruir todo o planeta. O objetivo de todos os quatro grupos é um só: a dominação mundial e a destruição do cristianismo. Os globalistas, em sua maioria, são satanistas, cultuam o deus cornífero e a deusa e promovem todos os dias a desintegração do espírito cristão em nossas crianças através de filmes e séries como Harry Potter e séries vampirescas. Por outro lado, a esquerda europeia e os eurasianos apostam no ateísmo, enquanto a Irmandade muçulmana tem seus planos para dominar todos os países, incluindo os Estados Unidos, até 2050. Sim, eles já determinaram uma data. A ONU e a União Europeia estão dominadas pelos três primeiros grupos, sendo certo que 98% das duas organizações são anticristãs e trabalham fervorosamente pela destruição de Israel. Os globalistas e os alguns príncipes sauditas se organizaram para formar uma nova religião, onde fundamentos satanistas, islâmicos e não cristãos serão fundidos, a exemplo do que fez Constantino no ano 300 DC. Esses grupos já iniciaram a fundação da Nova Igreja Universal, sob o comando do Papa Francisco, onde a Bíblia será interpretada de acordo com os fundamentos dessa nova ordem, e toda religião que não se adequar a tais fundamentos, ou seja, que interpretar a Bíblia Sagrada de forma literal, será considerada uma organização terrorista. É bom lembrar que as Testemunhas de Jeová, uma congregação que proíbe o uso de armas por seus seguidores, foi considerada, recentemente, uma organização terrorista em território russo, sendo certo que todos os bens da igreja foram confiscados e os membros perseguidos presos e condenados a penas que variam de 2 a 6 anos. Recomendamos pesquisas sobre o assunto. Cumpre ressaltar que a Irmandade muçulmana não participa integralmente desse intento, só alguns príncipes bilionários sauditas estão de acordo com esse plano globalista e apoiando financeiramente esse tal de Crisla. E não é à toa que todas as autoridades europeias e americanas, incluindo o Papa Francisco, antes de tomar qualquer decisão, vão pedir as bênçãos do rei Salman da Arábia Saudita, pois é ele o grande dono dos chamados petrodólares. A nosso entender, a Primavera Árabe Mundial vai resultar em outra catástrofe de proporções gigantescas, pois a esquerda europeia esperava, com grande expectativa, que países como a Líbia, Egito, Turquia, entre outros, ficassem livres do fundamentalismo islâmico.
Contudo, o resultado prático dessa revolução colorida foi, justamente, o contrário do esperado pela esquerda europeia e pelos globalistas. A esquerda desses países foi às praças lutar por liberdade, derrubou dítares que conseguiam controlar grupos distintos como Gaddafi, e acabou colocando no poder fundamentalistas bem mais radicais que preferiram exterminar qualquer forma de oposição e, literalmente, assassinar homossexuais, cristãos, entre outros. Outra consequência catastrófica foi a formação de uma estrutura sólida para que Erdogan, da Turquia, iniciasse a formação do novo califado. Pelo visto, a esquerda e os globalistas encontrarão o mesmo fim que encontraram na malfada da Primavera Árabe: a promoção de seus inimigos e o extermínio de seus aliados. E os leitores se perguntam: aonde está a direita mundial? A direita mundial não existe mais. Está com morte cerebral decretada e sobrevive com alguns aparelhos após a eleição de Donald Trump. Mas não deve ir muito longe com o trabalho que a mídia global vem fazendo contra ele. Orai, cristãos, para que Jesus tenha misericórdia de seus fiéis.